amiga do P2, tudo certo? Gente, posso fazer um balanço rapidinho do projeto para quem está chegando agora? Bom, a gente começou no meio da pandemia e a gente está chegando hoje ao 16º episódio, trazendo, portanto, 3 meses de conversas de primeira toda segunda. No início, a gente tentou conversar num café, com toda a segurança, claro, aproveitando que estamos em Brasília. Inclusive, o nome é Política ao Quadrado, fazendo essa menção ao quadradinho aí do Distrito Federal. Mas aí veio a segunda onda e a gente quase tomou um caldo dela, mas não submergimos, continuamos aí sobreviventes e nos adaptando. E ainda bem, claro. E o mais importante de tudo, né, é que a gente segue conversando com gente muito qualificada, de diversas áreas e geografias, compreendendo a política na sua dimensão mais generosa e necessária, sempre buscando, gente, pensar o Brasil com racionalidade acima de tudo, né? Bom, hoje trazemos aqui um jovem bastante experiente, que vem da ciência econômica. Economia que eu diria que é um meio fundamental para se efetivar a ideia de política como felicidade coletiva da polis. Concorda, Lívia? Olha, Caião, eu vou ter que pensar um pouco, viu? Porque você definir e explicar um conceito de felicidade pode ser tão ou mais difícil do que definir e explicar um conceito econômico, né? Então, assim, o nosso convidado de hoje, ele está aqui para lançar luz a questões muito importantes para a gente tentar entender o passado, lidar com o presente e projetar o futuro do Brasil. Quem é o nosso convidado de hoje, gente? Felipe Salto. Felipe Salto é economista pela Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, mestre em Administração Pública e Governo pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, primeiro e atual diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, vinculada ao Senado Federal. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Lívia, Caio, é um prazer estar aqui com vocês, parabenizar pelo projeto e dizer que acho que é fundamental a gente discutir as grandes questões do país, né, de uma maneira simples, que as pessoas possam participar e, de alguma forma, contribuir numa direção para reconstruir o Brasil, que é o que nós vamos precisar fazer nos próximos anos, né? Obrigado, viu? Felipe, tem uma frase do Keynes que diz o seguinte, abre aspas, todo economista deveria ter um mínimo de matemático, de historiador, de homem de Estado e de filósofo. Você concorda? E alguma dessas habilidades é mais importante do que as outras para o ofício do economista? Interessante você citar essa frase, porque lá na Escola de Economia, na FGV em São Paulo, num dos andares tem justamente colocada na parede essa frase do Keynes, essa citação. E, de fato, é isso, né? Eu me lembro logo no curso de introdução, quando eu comecei a graduação em economia, o professor Marcos Fernandes Gonçalves da Silva, ele dizia isso, olha, vocês vão ter que se preparar, porque economia é uma ciência que ajuda a resolver problemas. Então, o que o economista faz? É tentar colaborar para uma empresa, no sentido de como ela pode gerar um resultado melhor, um lucro maior, dados os recursos e as restrições que ela tem. Um país é a mesma coisa. Ele quer buscar felicidade, crescimento, bem-estar ou bem comum, né, dos seus concidadãos, sujeito às restrições que ele tem. Então, a gestão da política econômica é tentar produzir maior prosperidade, maior crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, sujeito às restrições de tecnologia, de capital humano, de investimentos, de capital físico. Então, essa frase é muito interessante porque o economista não é só um trabalho que envolve matemática. É muito importante ter as ferramentas quantitativas, a estatística, saber tratar bem os dados, porque é uma ciência que está entre a ciência exata e a ciência humana, é uma ciência social aplicada. Então, a gente não consegue fazer experimentos de laboratório para saber se uma política pública pode dar certo ou não. A gente precisa trabalhar com as informações do passado, séries históricas de dados, e com os episódios históricos também, né, do nosso país e de outros países, aprendendo assim com a experiência internacional. Então, conhecer a história é tão importante quanto conhecer os instrumentos quantitativos
para que se possa ter, pensando no economista dentro do governo ou dentro de uma instituição pública, né, como é o meu caso, formular soluções e pensar as questões sob essas óticas, né? Como é que foi o contexto da sua chegada à IFE? Relembra um pouco para a gente o ambiente político-econômico que propiciou a criação dessa instituição e qual que é a missão institucional dela? Olha, a Instituição Fiscal Independente, a IFE, é um órgão do Senado Federal, então o nosso orçamento está vinculado ao Senado, a gente tem na equipe servidores que são do Senado e tem pessoas de fora, como é o meu caso, né? Eu tenho uma carreira no setor privado, trabalhei com o senador José Serra durante um tempo, e quando a IFE foi criada, eu fui indicado para ser o primeiro diretor executivo. Agora, é importante entender que instituições como essa existem hoje em vários países do mundo. A mais famosa é o CBO, na sigla em inglês, que é o Congressional Budget Office, uma espécie de escritório de orçamento do Congresso americano. Existe desde os anos 70. E o objetivo dessas instituições é dar transparência às contas públicas, então, como o dinheiro é gasto, estabelecer um contraponto com o Poder Executivo também e ajudar na disciplina fiscal, na organização das contas públicas. De que maneira? Produzindo informações. Então, naquele ano de 2016, quando a IFE foi criada, a instalação aconteceu no dia 30 de novembro de 2016. O projeto é anterior a esse dia, mas quando começaram os trabalhos, de fato, foi nessa data que eu mencionei. Qual foi a inspiração? É porque o Brasil passava por uma tremenda crise econômica, fiscal, 2015, 2016, quando a gente olha o tombo que a economia teve naquele período, e também a desorganização que se observava nas contas públicas. Então, o Estado deu algumas respostas. Então, o governo criou o chamado teto de gastos, foi uma emenda à Constituição Federal, foi aprovada pelo Congresso, e o Senado Federal decidiu criar uma instituição para trabalhar provendo informações, não só para os senadores, mas para a sociedade, para a imprensa, que é a Instituição Fiscal Independente. Então, esse foi o contexto. Nós estamos aí com 4 anos e meio de existência, já tem 123 trabalhos publicados, a gente tem um relatório mensal, que é o relatório de acompanhamento fiscal, que é bastante utilizado pelos especialistas, mencionado bastante na imprensa também. E o nosso trabalho, então, é fazer projeções para onde vai a dívida, para onde vai o déficit, né? Essas palavras que sempre parecem bastante complicadas, mas que têm tudo a ver com a vida das pessoas, né? Porque o orçamento nada mais é do que discutir a partilha do bolo. Como é que a arrecadação de impostos, como que a arrecadação que vem também por multas e taxas e outras fontes é direcionada para as políticas públicas e para as prioridades que são definidas pelo Congresso, pelo Poder Executivo e na própria Constituição Federal. Então, o estudo das finanças públicas tem a ver com isso. E a IFE, a Instituição Fiscal Independente, nasce para complementar o trabalho de outros órgãos, né? A gente tem, no Brasil, a Corte de Contas, que é o TCU, Tribunal de Contas da União, só que o TCU ele é uma corte, é um tribunal. Ele tem poder judicante, né? Quando ele vê uma coisa errada, ele pode dizer, olha, tem que corrigir isso aí, ou então aplicar determinada sanção, etc. A IFE, ela não age dessa mesma forma, quer dizer, nós podemos publicar informações, mas a gente não tem poder judicante. É uma espécie de watchdog, um cão de guarda. E é um trabalho complementar, porque o TCU, pela natureza dele, ele age de maneira mais lenta. Então, as decisões têm que passar pelo pleno, né, pelas decisões dos ministros do TCU, tem a publicação dos acórdãos. No caso da IFE, se a gente identifica um problema no orçamento deste ano, por exemplo, aquela discussão dos cortes, né, que foi bastante feito, a gente pode publicar no mesmo dia ou no dia seguinte uma nota técnica, desde que o conselho diretor, a gente tem 3 diretores, além de mim como diretor executivo, tenho mais um diretor indicado pela CAI e um outro diretor indicado pela Comissão de Transparência. O diretor executivo é indicado pela presidência do Senado. E a independência da instituição
vem do mandato fixo dos 3 diretores. E nós é que decidimos o que a gente vai publicar, o que não vai. Não tem interferência político-partidária, né? Não pode escrever sobre isso, ou censura, ou coisas do tipo, né? Então, a IFE tem a independência garantida pelo mandato fixo dos seus diretores. Isso se dá por meio de uma apreciação dos currículos dos indicados, tem a sabatina, né, que acontece ou nas 2 comissões que eu mencionei, ou no caso do diretor executivo, é a própria comissão diretora do Senado que faz a sabatina, e aí o Senado tem que aprovar, inclusive no plenário, a indicação. Felipe, você citou o contexto, né, de criação da IFE, que foi o mesmo contexto da PEC do teto, que foi um contexto histórico, na verdade, né? E naquela época, o debate sobre as contas públicas, eu acho que ele deu um upgrade muito grande. As pessoas começaram a falar sobre contas públicas de uma forma mais geral, né? E a PEC do teto, obviamente, ela foi muito polêmica, ainda né? Muita discussão sobre a PEC do teto e tal. Hoje a gente em 2021, né, com uma tragédia, né, outro momento histórico, né, como que a PEC do teto, ela se relaciona com esse contexto que nós estamos vivendo agora? É possível manter, ou a gente troca de prioridade, faz uma nova releitura? O que você acha? Essa é uma excelente questão, porque naquele contexto, lá em 2016, a gente tem que lembrar um pouco o que aconteceu com as contas públicas até aquele momento, né? O Brasil, ele sempre teve muitas crises, nos anos 80, por exemplo, nos anos 90, e sempre tinha um componente externo. Então, a gente tinha uma dependência muito grande de dívida externa. Porque o que o país tem que fazer? Ele precisa gastar e precisa arrecadar para poder gastar. É assim que o Estado funciona. Não adianta você escrever uma lei ou escrever na Constituição que tem que ter um sistema único de saúde, se você não tiver o recurso para fazer isso, as pessoas, a estrutura, os prédios públicos, etc, etc. Então, muitas vezes acontece o seguinte, você arrecada menos do que você precisa gastar. E aí surge aquilo que a gente chama de déficit, que é quando a despesa fica maior que a receita. Qual que é a saída? É emprestar de alguém para pagar aquele excedente de gastos que não foi coberto pela arrecadação de impostos. E aí você pode emprestar de alguém de dentro do país ou de fora do país. Durante muito tempo a gente emprestou muito de fora. Então tinha uma dependência, né, em relação ao contexto externo. Hoje é diferente, porque a dívida pública ela é majoritariamente concentrada dentro do Brasil. Nós não temos mais essa vulnerabilidade que a gente tinha nos anos 80 e também nos anos 90. Agora, ao longo do tempo, foi havendo uma percepção de que a gente precisaria ter regras, que as contas públicas tinham que ter uma certa organização, previsibilidade. Em 99, se adotou a chamada meta de resultado primário, que é uma meta que diz o seguinte, olha, a sua receita menos a sua despesa, sem considerar aquilo que você gasta com os juros da dívida, tem que ficar num determinado valor. Isso foi fruto de acordo com o Fundo Monetário Internacional e, de certa forma, deu certo, porque durante bom tempo, até 2013, então de 99 até 2013, a dívida pública em relação ao PIB diminuiu, a dívida chamada dívida líquida, né? Só que uma série de eventos foram distorcendo essa lógica das metas de resultado primário. Ficou conhecido como contabilidade criativa, né? Você tirar certas despesas do cômputo da meta e, de certa forma, para financiar uma expansão maior da despesa pública, do investimento, etc. Tinha uma lógica, tinha uma razão de ser, certa ou errada, mas que levou a um certo abandono ou flexibilização daquela lógica estabelecida lá em 99, né? E aí, em 2016, o governo da época decidiu, então, fazer o seguinte, olha, nós temos um crescimento muito grande dos gastos, então vamos criar uma regra que vai limitar esse crescimento. Vai ter um teto, esse teto vai ser corrigido pela inflação e a despesa ela vai crescendo. Quando bater no teto,
aí as duas só vão poder crescer no máximo a inflação, que é o que está acontecendo este ano, né? A despesa sujeita ao teto de gastos, pagamentos de salários, aposentadorias, benefícios sociais, saúde, educação, tudo está sujeito a essa limitação, e as despesas estão exatamente no teto. Então, isso é bom ou ruim? Quer dizer, a lógica do teto, a meu ver, é positiva. Você precisa ter algum controle da despesa. Só que o desenho talvez precise ser rediscutido. Porque, eu digo talvez porque não é simples, não existe 8 ou 80, porque a gente vê muito nas redes sociais a turma que, o teto é o fim do mundo, e uma outra turma que diz que se mexer no teto, acabou o mundo, né? Não pode mexer, é intocável e tal. Vale dizer que o teto já foi mexido. Você teve, por exemplo, com as despesas da cessão onerosa da Petrobras, agora em 2019, essas despesas foram retiradas do teto, na Constituição, a regra foi mudada. Agora, neste ano, a chamada PEC emergencial, a emenda à Constituição, que virou a emenda 109, né, ela também mudou a regra, criou uma sub-regra que diz que quando as despesas obrigatórias, que inclui pessoal, previdência, benefícios sociais, subsídios, né, ultrapassar 95% da despesa total, você pode acionar uma série de gatilhos, de medidas automáticas de ajuste. Antes dessa mudança, esses gatilhos estavam vinculados ao próprio teto de gastos. Então, foi uma outra mudança que se fez em plena crise da Covid-19. A meu ver, uma mudança que não vai ter muito resultado, porque esse patamar de 95%, pelas contas que a gente fez na IFE, deve ser atingido só em 2025. Então, o que me preocupa muito é que a gente vai mudando a Constituição como se estivesse escrevendo num papel de pão. E, na verdade, nós estamos falando da Constituição Federal, quer dizer, do Estado brasileiro, aquilo que define o que é o Estado, como ele deve funcionar. E regras fiscais são importantes? São, mas elas sozinhas não resolvem os problemas, né? E quais são os problemas? O negócio é o seguinte, você precisa ter dinheiro para gastar com saúde, educação, segurança, etc. Só que a gente tem um gasto que muitas vezes está concentrado em certas áreas que não são as prioritárias. Por isso que a gente tem uma desigualdade muito grande. Por exemplo, isenções tributárias, desonerações setoriais, você vai beneficiando uma série de setores, o andar de cima, digamos assim, e isso já soma 280 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? O Bolsa Família, por exemplo, custa 35 bi por ano. Então, a discussão maior que eu acho que nós temos que fazer agora não é só das regras fiscais para a partir do ano que vem, mas é também da composição do gasto. Qual que é o objetivo da nação? Qual que é o nosso objetivo? O que é aquilo que a gente quer que se resolva? A meu ver, é a desigualdade. Nós temos que tirar as pessoas da pobreza, temos que dar condições mínimas de sobrevivência para todas essas pessoas, e a crise exacerbou tudo isso, né? Essa desigualdade. Essa é a coisa primordial. E o crescimento econômico. Porque sem crescimento nós não vamos gerar emprego, não vamos conseguir ter um aumento da renda média das famílias. Então, esses são os dois objetivos primordiais. E para isso a gente tem que organizar as contas do governo, tem que ter uma pequena revolução no orçamento público para que a gente possa eleger de novo as nossas prioridades, revisitar alguns programas que vão sendo carregados quase que por inércia no orçamento e que não geram o efeito que as pessoas desejam, que a sociedade preconiza. Então, sim, é importante a gente repensar as regras. Eu acho que o teto de gastos, como ele foi pensado originalmente, ele não vai conseguir persistir por muito mais tempo. Existe um risco, né, de, para manter o teto, você ter que cortar tanto as despesas, principalmente aquelas essenciais para o funcionamento do Estado, que a gente chama de despesas discricionárias, né, e que não vale a pena, quer dizer, porque não houve aquela concretização do que o governo Temer achava em 2016, que era o seguinte: não, vamos colocar esse limite como se fosse uma placa de limite máximo de velocidade, não pode ultrapassar 120 por hora. Mas a despesa continua crescendo mais do que isso. Houve uma desaceleração, é importante dizer,
porque em 2020 os gastos ficaram muito concentrados nos gastos relacionados ao combate à Covid. Então, a gente gastou mais de 520 bilhões, mas isso tudo foi por fora do teto de gastos. Foi usando a válvula de escape. Orçamento de guerra. Né? O orçamento de guerra, exatamente, e o próprio crédito extraordinário, que é uma ferramenta prevista na Constituição e é uma exceção ao teto. Então, o teto não impediu que se fizesse o gasto necessário na crise. Aí vocês podem dizer, mas 2021 a gente não está gastando o mesmo que gastou ano passado. De fato, aí houve um problema de gestão, a meu ver, para dizer o mínimo, porque no segundo semestre do ano passado, você já tinha análise sobre como seria 2021, do ponto de vista social, econômico e da doença, né? Então, ninguém acreditava que 2021 ia ser um mar de rosas. Ao contrário, os especialistas da saúde alertando para o risco da segunda onda, para a necessidade de comprar vacinas, e o governo ele foi na lógica do deixa como está para ver como é que vai ficar. Então, vejam, o orçamento desse ano foi discutido agora, há 10 dias atrás. Né? Como é que pode? A gente não discutiu no ano passado, tempestivamente, o que seria preciso gastar em 2021, como isso ia ser financiado, como acelerar a compra de vacinas, e agora nós estamos correndo atrás do prejuízo. Então, agora foi editada uma medida provisória para ajudar as pequenas e médias empresas, o chamado PRONAMP, né? O benefício emergencial, que é aquele para manter empregos, e o auxílio emergencial foi feito tardiamente também por meio de uma PEC, que era totalmente desnecessária, porque a Constituição prevê o crédito extraordinário. Então, essa confusão toda que nós estamos não vai ser fácil de resolver. Não é só o teto, né, que pode resolver, ajudar ou atrapalhar. Ele também vai precisar ser rediscutido. Agora, o enfrentamento da crise é o que mais me preocupa, porque você pode falar com o economista mais ortodoxo que você quiser, mais liberal, vamos colocar assim, né? Mas ele vai dizer o seguinte, olha, durante a crise você tem que gastar. A questão é que precisa ter um plano de saída para o após-crise. Como é que a gente volta para a normalidade? Que tipo de medida nós vamos tomar para aumentar a arrecadação, cortar despesas? Agora, neste momento, o fundamental é que as vacinas precisam ser viabilizadas e as medidas de apoio e de minimização dos custos que a pandemia está produzindo sobre a sociedade, sobretudo aqueles que mais dependem do Estado, os que têm menos renda, ou os que estão sem nenhuma renda, né? E isso é que é muito alarmante, né? Porque, veja, no caso da vacinação, o ritmo de vacinação é tão lento que corre o risco de a gente chegar no fim do ano sem ter conseguido vacinar toda a população, né? É um risco real. Isso prejudica a economia também, porque o governador e o prefeito, eles não vão ficar parados. Enquanto a população dessas localidades, sobre as quais eles têm responsabilidade, não tiver avançado, eles vão tomar medidas de restrição que são necessárias. E aí a economia vai sofrer com isso. A arrecadação, aí a arrecadação diminui, e a dívida aumenta, o déficit aumenta, e a gente não sai dessa espiral. Felipe, continuando nessa questão do teto, eu queria te perguntar sobre uma proposta que vem sendo aí aventada principalmente pelo professor Bresser, pelo professor Nelson Marconi, com discussão aí com Lara Rezende, porque você falou que o Brasil precisa crescer urgente. E você até em 2016, você tinha até criticado um pouco o teto, porque falava que ele era muito longo e exigia muito sacrifício no longo prazo. Enfim, aí e você chegou a mencionar também que assim, não existe, até a frase do Edmar Baixa, não existe ajuste sem crescimento econômico. Impossível, né? Porque se a gente for ficar fazendo ajuste, a economia vai ficando capenga, a gente deixa de arrecadar e o déficit vai aumentando. Quase uma contradição, assim, né? Então a gente precisa de crescer. E esses economistas, eles estão muito preocupados com a questão do investimento público, porque a gente está historicamente no investimento mais baixo e os gastos enfim, o teto implica em corte, principalmente discricionário, que são os investimentos. Então, historicamente, a gente está num patamar baixíssimo de investimento público, que, segundo eles, é algo que atrai os investimentos privados também, né?
é muito importante para a economia, puxa, né, constrói ponte, aí contrata empresas, etc. A pergunta você acredita que há viabilidade nessa proposta de, por exemplo, criar uma agência de investimento? Então, essa agência de investimento emitiria títulos para o Banco Central, por exemplo, obviamente com uma governança muito bem estruturada, para não haver captura política, nem de empresários, etc. Essa agência tem que ter um desenho institucional muito, muito, enfim, sério. E aí você, em articulação também com o pessoal da política monetária, para verificar a questão de inflação, etc., você tentaria fazer com que houvesse um investimento público de pelo menos 5% do PIB. Hoje está em 1,5%. Aí pegava, por exemplo, 3,5% do PIB. Eles falam que isso seria exequível, que vários dogmas da economia neoclássica acabaram aí a partir da crise dos anos 80, e a crise da pandemia também está mostrando isso. O que você acha dessa proposta? Olha, eu acho que nós já temos o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que pode exercer esse papel. Fui aluno do Bresser Pereira, e ele que me deu a melhor definição de Estado que eu conheço, que é: o Estado é a combinação da lei e da organização que garante a execução dessa lei, que é a burocracia técnica e os políticos, que são a burocracia técnica e os políticos. Então, quando a gente pensa nessa definição de Estado, e que o Estado tem que ter como objetivo maior o desenvolvimento econômico, não dá para prescindir de instrumentos como o BNDES. Acho que eles estão corretos em chamar atenção para esse nível baixíssimo de investimento público que nós temos hoje. O governo federal, na verdade, está desinvestindo, porque se você olhar o quanto o governo federal investe e a depreciação do que foi investido no passado, que existe uma depreciação do investimento, esse investimento atual não está cobrindo nem a depreciação. Então, nós temos que encontrar uma forma, de fato, de o Estado recuperar a capacidade de investir. Mas o setor privado não pode fazer isso? Olha, o setor privado pode e deve ajudar, a gente tem que atrair capital externo, etc., etc. Mas tem projetos onde o risco é muito elevado e aquilo que os economistas chamam de externalidade positiva é muito alto também. Então, quer dizer, uma estrada, por exemplo, uma rodovia, tem uma externalidade positiva muito grande, porque não é só o retorno daquele investimento em si, mas é que vai haver uma série de outras iniciativas de comércios que vão abrir, de empresas, de indústrias, em razão daquele investimento em infraestrutura que foi feito. Então, nós precisamos ter o BNDES voltado para os grandes projetos de infraestrutura, onde tem uma evidente externalidade positiva. O que aconteceu é que o uso, talvez equivocado, do BNDES em governos anteriores tenha levado a uma certa posição de jogar o bebê junto com a água suja do banho, né? Nós não podemos fazer isso, porque o BNDES é fundamental. Os países que eram parecidos com o Brasil nos anos 80 e hoje descolaram, o exemplo maior é a Coreia do Sul, o que eles fizeram? Eles investiram muito em educação, tiveram uma política de investimento em infraestrutura também bastante intensa e usaram industrial também, né? Política industrial. Sim, também, né? Usaram mecanismos de política industrial de maneira transparente. Agora, nós não fizemos isso adequadamente. Nós tentamos fazer isso com o BNDES, colocando dívida do Tesouro no BNDES para fazer aquilo que se chamou de campeões nacionais, etc. e tal, mas não deu certo, foi uma tentativa. Durante algum tempo, sim, o investimento cresceu. Nós tivemos um aumento da formação bruta de capital fixo, que é o investimento total da economia. Mas, olhando, então, para essa experiência histórica, a gente precisa redesenhar o papel do BNDES daqui para frente e ver como os instrumentos que a gente já tem podem ajudar a recuperar essa capacidade de investir. O ex-ministro Delfim Neto sempre disse que não tem outro jeito de crescer se não for investindo e exportando. E ele tem razão, quer dizer, nós não estamos fazendo nenhuma das duas coisas. Veja o acordo Mercosul-União Europeia, onde há vários pontos polêmicos e pontos que potencialmente poderiam favorecer a nossa indústria, mas nós não estamos tratando de cuidar disso, estamos deixando.
né, com uma política externa totalmente equivocada, orientada para outros tipos de objetivos, né, que não nem vale a pena comentar. Então, essa questão do investimento, eu concordo, é fundamental. Acho que nós temos que usar o BNDES para isso, de uma maneira transparente, e tem que retirar os preconceitos de lado a lado. Quer dizer, política industrial não é palavrão, subsídio não é palavrão, desde que você faça bem feito, que tenha uma avaliação dessas políticas e também não tome decisões que saem da cachola de alguém. Tem que ser uma coisa embasada na literatura, naquilo que está sendo produzido pela academia, etc, etc. Empiricamente, né, no que os países estão fazendo. Isso mesmo. E o teto, mas o teto ele não impediria o BNDES de ter esse dinheiro? O BNDES pode tomar esse dinheiro, sim, e isso não passar pelo orçamento? Olha, os subsídios, eles passam pelo orçamento e passam pelo teto, eles estão sujeitos ao teto. Agora, os desembolsos do BNDES, não. O BNDES não está sujeito ao teto. Apenas o gasto que o governo tem que fazer. Então, por exemplo, quando o BNDES decide emprestar para uma empresa, para um determinado projeto, ele empresta uma taxa que pode ser menor do que a taxa que o Tesouro cobra nos títulos públicos. Então, o recurso do BNDES vem de onde, em última instância? Do Tesouro, né? Seja pelo FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou da própria emissão de dívida do Tesouro. Então, o custo de captação do Tesouro, muitas vezes, ele é diferente da taxa que o BNDES cobra da empresa. Essa taxa é menor, muitas vezes. Essa diferença entre o custo e a taxa que a empresa vai pagar para o BNDES é o subsídio. Isso é uma despesa pública. Agora, tem espaço para fazer isso? Tem pouco espaço, né, no teto de gastos que a gente tem hoje e diante da evolução das outras despesas obrigatórias. Nós não estamos discutindo os salários dos servidores, não estamos discutindo mudança na questão das carreiras, como fazer uma reforma do Estado que preserve as estruturas do Estado, mas que tenha uma maior eficiência e potencialmente algum ganho fiscal, né? Então, uma questão está ligada à outra. Você tem aí na economia uma espécie de sistema de vasos comunicantes, né? Você mexe numa coisa, nas aulas de física a gente lembra disso, né? Você põe um pouco de água nesse aqui, vai mexer a água que está nesse último vaso aqui. Então, é o que acontece em economia. Não dá para resolver só um problema isoladamente. O fundamental é que o Estado perdeu a capacidade de planejar. Nós temos um instrumento no Brasil que chama PPA, que é o Plano Plurianual. Mas ele não funciona para nada da forma como é hoje. Ele tem que virar um plano, de fato, de médio prazo, para a gente saber, olha, nossa prioridade é aumentar o investimento em tantos por cento num período de 4 anos. Os projetos prioritários na região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste vão ser esses aqui. E aí sim você começa a vincular a elaboração do orçamento, as discussões do curto prazo, a objetivos mais importantes, e não só ficar apagando incêndios, como a gente fica todo ano apagando incêndios nessa discussão do orçamento. Mas o teto, do jeito que está, a gente vai conseguir fazer investimento público assim no curto prazo, nos próximos 1, 2 anos? Vai conseguir, você acha? Não. Então a gente está impedido de crescer pelos próximos anos, por causa Na verdade, do teto. o teto de gastos não é o problema é o gasto elevado que nós temos. O teto de gastos ele chegou num certo limite porque as despesas cresceram muito. Houve uma desaceleração nos últimos anos, mas não o suficiente para fazer frente ao limite que o teto impõe. Então, essa é uma discussão que a gente precisa fazer, se o teto vai ter que ser flexibilizado ou não. 2022, por exemplo, o que vai acontecer? O teto de gastos ele é corrigido, indexado à inflação. Qual a inflação? A inflação calculada até junho do ano anterior, acumulada em 12 meses. Então, em junho de 2021, nós vamos olhar quanto está o IPCA, que é o principal índice de inflação, e que é o índice utilizado para corrigir o teto. A projeção indica que ele vai estar em 7,5%, acumulado em 12 meses. No fim do ano, esse mesmo IPCA vai estar mais baixo, provavelmente em torno de 4,5%. E aí o que vai acontecer? O teto de gastos, que hoje está em 1,485 trilhão, ele vai ser corrigido por 7,5%. Então ele vai subir. Só que as despesas, sejam as que estão atreladas à inflação,
ou aquelas que estão atreladas ao salário mínimo, e como o salário mínimo é corrigido pela inflação, também são afetadas por ela, vão ser corrigidos pela inflação de dezembro, que vai estar bem mais baixo do que os 7,5% que corrigirão o teto. Então, veja, o teto vai subir de elevador e as despesas vão subir de escada. Então, em 2022, vai ter um espaço no teto, pela nossa conta hoje na IFE, de 38,9 bilhões de reais. Isso pode ir para investimento? Pode. Agora, vai ser uma coisa pontual, porque esse espaço que vai ser gerado no teto é por uma razão ruim. É porque a inflação ficou mais alta. E por que a inflação ficou mais alta? Porque o dólar está mais caro. A taxa de câmbio está muito alta. E por que o dólar está mais caro, a taxa de câmbio está muito alta? Porque há uma apreensão em relação ao cenário político, em relação ao cenário fiscal, que afetou as expectativas e afetou a taxa de câmbio brasileira, o real versus o dólar. E se você olhar as outras moedas de países emergentes, a nossa foi a que mais se desvalorizou. Então, veja, nós vamos ter um espaço fiscal no teto por razões ruins, o que parece paradoxal. E vamos ver como é que esse espaço vai ser gasto no ano que vem. Felipe, falando ainda do que está sendo discutido, pelo menos o que chega até nós, público leigo, né? O André Lara Rezende, ele tem tentado muito, nas palavras dele, desmistificar essa preocupação da porcentagem da dívida pública em relação ao PIB. Ele tem artigos e algumas entrevistas que ele diz que enquanto o Brasil não tiver déficit externo, enquanto ele for superavitário no comércio exterior, não há problema em a gente continuar nesse momento de necessidade de reconstrução do país, da dívida continuar aumentando. Ele pondera que não pode ser um crescimento aloprado da dívida, lógico, mas diz que esse não é o nosso maior problema. E a gente viu essa semana os Estados Unidos com o pacote do Biden, né? Os Estados Unidos que tem uma dívida pública muito grande também, né? Quer dizer, bem maior que a nossa. Ele praticamente com um plano Marshall, né? Ele lançou praticamente um plano Marshall para os Estados Unidos. Como que você vê essa relação da dívida pública e o PIB? Como que está o debate agora? Quais são suas ideias? Olha, o André Lara Rezende é interessante o debate que ele traz, mas a gente precisa ter claro que o Brasil não é os Estados Unidos. Nós não temos uma taxa real de juros, a taxa de juros descontando a inflação, que vai ficar negativa para sempre, né? Porque nós temos problemas estruturais que fazem o nosso juros ser mais alto. Então, por que preocupa o Brasil com 90% de dívida como está hoje, e é uma dívida que vai crescer ao longo do tempo? Porque a gente não vai ter para sempre essas condições que nós tivemos nos últimos 2, 3 anos, que foi uma redução. Se pegar de 2016, outubro de 2016 para cá, a Selic estava em 14,25%, despencou. Agora o Banco Central começou a aumentar de novo. Nós ainda estamos com uma taxa de juros baixa e uma taxa de juros real negativa, mas isso não vai durar para sempre. Então, não dá para trabalhar com um cenário que diz o seguinte: não se preocupe com a dívida, ela pode crescer. Ela pode crescer até um certo limite. A partir disso, você pode gerar um quadro que a gente chama de dominância fiscal, em que a dívida cresce, os juros aumentam para conter a pressão inflacionária, a inflação não cede e você fica com dívida mais alta porque o juro vai afetar o custo da dívida. Não é a situação atual, não estou querendo ser alarmista. Acho que nós temos que gastar nesse ano de crise, assim como gastamos no ano passado. O teto não impede o gasto, esse gasto extraordinário. O problema do teto é outro, né? É o problema que a gente estava discutindo antes, mais estrutural. Agora, os créditos extraordinários ajudam a fazer esse gasto extra, mas daqui para frente, quer dizer, a partir do ano que vem, quando essa questão da Covid estiver resolvida, com a vacinação adequada, etc., nós vamos ter que buscar de novo a questão do equilíbrio fiscal, porque isso é fundamental para ter crescimento econômico. A situação dos países mais desenvolvidos, pegar o caso dos Estados Unidos, eles têm uma taxa real de juros que é muito menor do que a taxa de crescimento econômico. Então, esse indicador dívida sobre PIB,
Ele quer mostrar o quê? Que você pode ter dívida crescendo desde que ela cresça menos do que o PIB, que está no denominador, de modo que essa razão fique equilibrada ou caindo. Nos Estados Unidos, você tem uma dívida alta e crescente, só que você tem uma taxa real de juros muito menor do que a taxa de crescimento durante a maior parte do tempo, né? Se a gente pegar uma série bem longa histórica. Não é o caso do Brasil. No nosso caso, a taxa de juros é sempre muito mais alta que o crescimento econômico. Então, é preciso pontuar essas questões. Eu acho que o Lara Rezende tem razão de trazer o debate para evitar um certo fiscalismo exagerado, de que não pode gastar nada, etc., que não é o caso, né? Acho que a gente tem que fazer o gasto necessário, mas, por outro lado, não dá para jogar fora aquilo que a gente sabe da teoria e da experiência internacional, né? E da experiência do próprio Brasil em relação a essas variáveis. Nós temos que ter uma dívida que, em relação ao PIB, seja equilibrada, seja sustentável, né? É só isso, não é um excesso de austeridade que leve a prejuízo a políticas públicas, etc. Quando você sinaliza que vai ser fiscalmente responsável, isso já afeta os juros no curto prazo, porque o Brasil é visto como menos arriscado, você consegue emitir dívida a um custo menor. Então, ter um plano fiscal de médio prazo que privilegie o investimento, que corte os gastos correntes, que aumente a receita, como eu acho que vai ter que aumentar, inclusive melhorando a progressividade do sistema tributário. Hoje ele é muito regressivo, né? A gente tributa pouco os mais ricos. E tudo isso tem que ser discutido para a gente ter um plano fiscal equilibrado e poder financiar as políticas públicas que a gente tem que financiar. Ô, Felipe, a gente... Pode ir. Você falou na questão do problema estrutural dos nossos juros altos, né? Explica para a gente quais são esses problemas assim que levam os nossos juros a serem historicamente altos. O que faz a gente ter um juro muito alto é a baixa poupança. Quando você poupa muito pouco, estruturalmente você acaba tendo uma taxa real de juros muito alta. Então, como é que você resolve esse problema? Você precisa ter uma política fiscal que leve ao longo do tempo, não só pontualmente, mas ao longo do tempo, a uma conduta mais fiscalmente responsável por parte do governo, uma geração de poupança, superávit primário, e isso é que vai permitir que a gente tenha estruturalmente juros menores. Como a poupança agregada da economia, que é a das famílias, a das empresas e a do governo, ela é muito baixa no caso brasileiro. Então, é isso que explica nós temos uma taxa de juros muito alta. Então, o juro é a remuneração que se dá ao dinheiro. Então, quando o dinheiro é relativamente escasso, exige-se uma taxa de juros mais alta. A nossa taxa de juros, ela pode ter diminuído um pouco, essa taxa de referência, mas ela continua mais alta do que a de países desenvolvidos, etc. Então, não é um problema fácil de resolver. A gente conseguiu, nos últimos anos, ter uma queda importante dos juros, mas isso não é uma conquista permanente. Na verdade, decorreu também de alguns problemas, porque com esse baixo crescimento da economia, que nós tivemos 2015 e 2016, uma recessão importante, 2017 alguma recuperação, 18 e 19 também crescendo muito pouco, aí 2020 veio a Covid, recessão de 4,1%, esse ano deve crescer de 2,5% a 3%. E esse crescimento muito baixo, ele reduziu as pressões de demanda, como a gente diz. Então, reduziu as pressões inflacionárias e permitiu que o juro tivesse ficado baixo. Porque o juro é um instrumento que o Banco Central tem para produzir um determinado controle da inflação. Ele sobe ou diminui essa taxa de juros para influenciar o custo do crédito, o custo de consumir, o custo de investir. Quando as pressões para essas três coisas, consumir, investir, tomar crédito para isso, estão muito grandes, né? Tem uma pressão de demanda, o Banco Central sobe o juro, fica mais caro consumir, investir, gastar, e aí as pessoas retraem as suas decisões individuais
e isso afeta a inflação, permite que a inflação fique controlada. O que aconteceu de 2015 para cá é que essas pressões se reduziram muito, porque nós crescemos muito pouco. Então, não precisou ter juro muito alto. O juro foi diminuindo e a inflação não apareceu. Ela apareceu agora, no segundo semestre do ano passado e no começo desse ano, em razão de outros fatores, quer dizer, a apreensão em relação ao Brasil, a questão política interna, a desorganização das contas públicas, a preocupação com toda essa discussão do orçamento, a forma como o governo lidou com a crise, porque esse é o canal que a gente chama de expectativas, que também afeta a inflação, né? E afetou via taxa de câmbio. E aí agora o Banco Central está reagindo, não estou dizendo que está certo, só estou dizendo que ele está reagindo, aumentando a taxa de juros novamente. Então, não adianta a gente querer ter certas políticas que são aplicadas nos países desenvolvidos se nós não temos as condições estruturais que esses países têm. Nós vamos aumentar a nossa produtividade para ter um maior crescimento potencial, ampliar as nossas condições de oferta, melhorar a produtividade das empresas, do trabalho. Isso vem com medidas que demoram para surtir efeito, que é o investimento de boa qualidade em educação, o investimento em infraestrutura, a redução dos custos de tributação. Quer dizer, hoje as empresas têm uma mobilização de recursos humanos, inclusive, muito grande para poder fazer frente às obrigações tributárias. O nosso sistema é complexo e várias outras questões que poderiam ajudar a mudar essas condições estruturais da economia. Felipe, você falou que recentemente o Banco Central vem aumentando a taxa de juros por causa da desvalorização. Eu queria saber duas coisas. Qual é a relação? A gente sabe que a desvalorização, o Brasil importa muita coisa, né? Ela provoca inflação. Mas qual seria a relação da taxa de juros com essa inflação provocada pela questão do câmbio? Ou seja, não trata-se de excesso de demanda, a gente está com desemprego recorde, a gente tem indústria de capacidade ociosa, etc. Então, como é que os juros vai gerenciar essa questão dessa questão cambial e por que a gente ultimamente está com déficit na conta corrente, ou seja, o capital está fugindo do Brasil? No primeiro trimestre, o resultado das contas externas foi bastante positivo. Você teve déficit em conta corrente, mas teve uma entrada na conta capital e financeira muito grande. Então, nós estamos com um balanço de pagamentos relativamente bem controlado, só que isso não é uma situação imutável, né? Ela pode mudar. O câmbio está pressionado por razões que estão mais ligadas às expectativas e a como a apreensão sobre o quadro político, fiscal, afeta essa taxa de câmbio via expectativas e risco país. E o que o Banco Central faz? É correto ele aumentar os juros? Quando ele aumenta o juro em razão de uma inflação que foi gerada pelo câmbio, não quer dizer que ele quer afetar diretamente a taxa de câmbio. Quando o câmbio sobe, os produtos que a gente importa ficam mais caros. E não só as importações diretas, mas aquelas que são utilizadas também no processo produtivo. Então, começa a haver um repasse para a inflação ao consumidor final. Você começa a ter um contágio para os setores de serviços, por exemplo, e aí o Banco Central precisa reagir, porque é uma inflação que se originou no câmbio, no dólar, mas ela vai rebatendo em outros itens importantes do índice de inflação. Então, qual é o instrumento que o Banco Central tem? Ele pode intervir no câmbio, mas o regime de câmbio é flutuante. Então, pelo ordenamento que nós temos hoje na política cambial, que está a cargo do Banco Central, ele pode fazer intervenções para combater aquilo que a gente chama de volatilidade, que é o sobe e desce da taxa de câmbio. Agora, ele não pode, por exemplo, vender reservas para fazer o câmbio ficar mais baixo e afetar a inflação. Não dessa forma, né? Ele pode fazer intervenções, como ele faz no mercado à vista de câmbio, vendendo reservas, e no mercado futuro, que são os chamados swaps cambiais, para conter a volatilidade. Agora, o instrumento que ele tem para controlar a inflação é a taxa de juros de curto prazo, é a chamada meta Selic. Ele fixa uma meta para a Selic e essa meta, de acordo com a visão e o modelo do Banco Central, vão produzir um determinado resultado
do ponto de vista da inflação, nos 12 meses à frente, etc., etc., de acordo com a meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional, né? Claro, você pode discutir se isso é eficiente. Qual que é o mecanismo, né? Quando o Banco Central aumenta o juro, fica mais atraente trazer capital do exterior para cá, porque você vai ter um ganho maior em relação à taxa de juros lá de fora. Então, trazendo mais dólares para cá, isso pode reduzir as pressões sobre a taxa de câmbio, e reduzindo as pressões sobre a taxa de câmbio, o repasse que acontece para a inflação também diminui. Esse é um canal. Agora, se a confusão toda na taxa de câmbio, no dólar alto, está sendo gerada por razões de turbulência política, de incerteza, etc., esses mecanismos eles podem ter uma eficácia menor do que em condições normais de temperatura e pressão, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Agora, o Banco Central ele tem um objetivo que é esse, quer dizer, ele maneja a taxa de juros com vistas a controlar a inflação. Se nós estivéssemos fazendo a lição de casa do lado fiscal, sinalizando um plano adequado para os próximos anos, mostrando medidas concretas de aumento de receita ou de redução de gastos, aí o quadro seria outro. Talvez ele nem precisasse lançar a mão desse instrumento nesse momento. Mas, na visão do Banco Central, neste momento, ele precisa fazer isso. Felipe, mas assim, mas a bolsa ela está sempre assim, bombando. Direto a gente vai lá, 120 mil pontos, 130 mil pontos. Assim, parece que o mercado não está nem aí para isso. De onde vem esse receio que você está falando? Não, o mercado está aí para isso, sim. É que a Bolsa de Valores ela também se movimenta de acordo com expectativas. Você tem a percepção dos investidores a respeito do que vai acontecer com uma determinada empresa, ele investe naquela empresa ou não investe, compra ações ou vende ações. Só que a decisão individual a respeito de comprar ações de uma empresa específica é afetada também pela conjuntura global, né? Pela conjuntura geral. O câmbio, como é que entra nessa história? O câmbio é afetado pelo resultado das contas externas. Então, se você tem mais capital entrando ou menos capital entrando, em relação às necessidades que você tem, dadas pela balança comercial, pela balança de serviços e rendas, tudo com o exterior, né? Nossa com o exterior, maior, então tem um excedente e, em tese, você consegue ter uma taxa de câmbio menos pressionada. Quando acontece o contrário, saindo muito capital, um déficit em conta corrente muito alto, né, com, por exemplo, déficit na balança comercial, que não é o caso, você pressiona a taxa de câmbio. Só que, além desses fatores mais estruturais, você também tem as expectativas. Então, o câmbio ele pode subir ou descer em razão das apostas que os grandes investidores fazem, né? Aqueles que podem afetar o preço, que podem afetar o mercado. Então, se há uma expectativa de que o país está numa direção errada, aposta-se contra o país. Apostar contra o país significa apostar num real mais, num câmbio mais desvalorizado, num real mais desvalorizado em relação ao dólar. Então, as duas coisas caminham juntas, tanto as forças reais de mercado, quanto essa percepção, esse canal das expectativas que afeta também a taxa de câmbio no presente, né? Não é uma coisa apenas para o futuro ou ilusória, ela afeta a cotação do câmbio no presente. E a cotação do câmbio no presente afeta o custo das importações. E o custo das importações afeta o preço de tudo aquilo que é consumido, importado diretamente, ou do que é consumido e tem algum componente externo na composição desses preços, desses bens. Como é que afeta o setor de serviços? Quando começa a afetar muito a taxa de câmbio alta, diversos setores de bens, o setor de serviços começa a ser pressionado também, porque os insumos que ele compra ficam mais caros, então você tem uma bola de neve. É assim que as coisas funcionam. Felipe, de toda essa discussão que a gente está tendo aqui, a gente citou o Bresser, citou o André, e estamos com você aqui, dá para ver que tem um denominador comum que é a qualidade do gasto, né? Que tipo, que isso é imprescindível, a gente tem que
agregar qualidade no gasto, não tem como. Mas aí, por exemplo, a gente como leigo, né, que viu a sanção do orçamento deste ano, eu até anotei aqui, o Ministério da Educação foi o mais afetado com o contingenciamento. O MEC ficou com 8,9 bilhões das discricionárias, sendo que em 2016 ele tinha ficado com 21 bilhões e 800 milhões, né? Então, aqui, segundo esse dado, de 21,8 bilhões passou para 8,9 bilhões. E aí, o Ministério da Saúde ficou com 23,3 bi, sendo que o ano passado estava com 46,6. A justificativa foi que os gastos com a Covid vão ser feitos por meio de crédito, né? E aí, por fim, uma coisa que eu fiquei, assim, assombrada é que, além de não ter o censo, que isso foi espalhado pela imprensa toda, o censo precisava de 3,4 bilhões, né? E acabou conseguindo apenas 53 milhões no orçamento dele. Eu fiquei pensando assim, gente, daqui a pouco até a Globo pagou 53 milhões de prêmio no BBB, porque é muito pouco. Então, quando você pensa assim, para a gente leigo, ver um orçamento dessa forma e pensar assim, meu Deus, como que a gente vai conseguir ter um projeto de país, sendo que não vai ter um censo? Como é que você planeja sem ter os dados? O que está acontecendo, Felipe? Olha, até foi o título do meu artigo no Estadão de terça-feira, o desmonte do Estado brasileiro. Isso, eu li. Porque nós estamos tendo uma paralisação. Na verdade, o shutdown, como é conhecido lá fora, a paralisação da máquina pública, já é uma realidade. Porque você está tendo aí cortes de programas essenciais. Nos últimos anos, o corte do programa Farmácia Popular, você teve cortes naquela questão dos passaportes em 2019, Sim. Bolsas de pesquisa do CNPq, agora o censo que não vai ser realizado, a conta da educação, que são as despesas discricionárias, de fato elas vão ficar nesse ano na metade do que eram em 2016. Relações exteriores, talvez falte dinheiro para aquelas taxas e colaborações aos organismos multilaterais, vai prejudicar a política externa. Meio ambiente é a mesma coisa, né? O presidente chegou a prometer dobrar os recursos, quando, na verdade, o orçamento estava sendo cortado naquele mesmo dia ou no dia seguinte. Então, houve aí uma má gestão do orçamento. Porque o que aconteceu? No ano passado, o orçamento ele é sempre enviado em agosto, para o ano seguinte. E de agosto até agora, até abril, nós não tínhamos resolvido esses problemas. Havia um desejo de aumentar certas despesas, por exemplo, do desenvolvimento regional, emendas parlamentares e outras, só que não tinha espaço fiscal para isso. E o governo resolveu abrir uma negociação com o Congresso. O governo até parece ter cogitado, conforme coluna da Adriana Fernandes do Estadão da época, retirar o Bolsa Família do teto para abrir espaço fiscal para esses gastos. A ideia não vingou. E aí, como é que se resolveu? Então, no processo orçamentário, foram reduzidas as projeções de despesas obrigatórias, que é o gasto, no caso, previdenciário, o gasto do abono salarial, que é um benefício social, e o seguro-desemprego. Reduziram essas projeções. Olha, vamos gastar menos com isso. E esse espaço foi utilizado para emendar o orçamento em mais 26 bilhões. Como essas despesas que foram cortadas, as projeções, elas vão acontecer, para dar um exemplo, nós projetamos desde fevereiro que a despesa previdenciária vai ficar em 704,5 bilhões. O número que saiu do Congresso foi 690 bilhões. Então, só aí já tem, pela nossa estimativa, uma discrepância de 14 bilhões e meio. Né? A mesma coisa aconteceu com o seguro-desemprego e com o abono salarial. Então, essas despesas vão ter que acontecer, porque você não vai deixar de pagar o aposentado, o pensionista e o beneficiário do abono salarial e do seguro-desemprego. Então, o que o governo fez? Ele teve que suplementar essas despesas que foram subestimadas e teve que cortar outras despesas que foram aumentadas no processo orçamentário. Só que, para não desagradar o Congresso, ele resolveu cortar dos 29 bilhões do Congresso apenas 10,5. Aí como é que ele fez? Porque precisa de cerca de 30 bi para cumprir o teto.
ele cortou 10,5, aí ele foi lá e cortou mais 7,9 bilhões das despesas discricionárias dele, que são as discricionárias do executivo, onde está um monte de programas importantes, e cortou mais 1,4 bilhão das emendas de comissão do Congresso. O resto, para completar, então o governo acabou cortando 10,5 bilhões do Congresso, cortou 7,9 bilhões dele próprio e cortou 1,4 bilhão das emendas de comissão do Congresso também. O resto, para completar um corte de 29,1 bilhões, foi um total de 9,3 bilhões em bloqueios. É tudo muito complicado, mas eu acho importante explicar, porque esses 9,3 bilhões são chamados de contingenciamentos. Eles vêm por decreto e acontecem nas despesas do próprio executivo. Ué, mas se ele vetou todo aquele bolo de dinheiro, por que não vetou também esses 9,3? É porque esses 9,3 foram contingenciados, foram bloqueados. Eles podem ser, então, desbloqueados se o governo quiser ao longo dos próximos meses. O que foi vetado, não. O que foi vetado só pode ser revertido se o Congresso derrubar os vetos, tá? Uhum. Então, essa confusão toda, ela revela o seguinte: a Comissão Mista de Orçamento do Congresso, sempre, desde 1989, o primeiro orçamento aprovado no governo Sarney, logo depois da promulgação da Constituição de 88. Sempre a Comissão Mista de Orçamento do Congresso trabalhou junto com o Executivo. Então não tem essa história de dizer que o Executivo, o Ministério da Economia, não sabia que o Congresso estava fazendo essas mexidas. Ao contrário, o próprio relator do orçamento falou à imprensa que o Ministério da Economia não só participou, como deu sugestões, etc, etc. Então, perdeu-se o controle de todo o processo, das contas, do detalhe, e o Congresso é da natureza dele, é legítimo que ele queira aumentar despesas. E juntou um pouco a fome com a vontade de comer, porque teve setores do Executivo que também queriam gastos adicionais, como o desenvolvimento regional. E isso foi abarcado nesses incrementos do orçamento que o relator acabou aprovando com redução da previsão das obrigatórias. Resumo da ópera. Com os ajustes que o presidente da República fez por meio de vetos e por meio do bloqueio, o decreto de contingenciamento, ele produziu um cenário que é o seguinte: nós estamos vivendo um risco evidente, patente e também iminente de shutdown, de paralisação da máquina. Já está acontecendo. Nós já estamos paralisando. Veja o caso do censo, né, Lívia, que você citou, os 53 milhões que estão previstos no orçamento, absolutamente não vão dar para nada, e podem não ser nem suficientes para preparar o censo para 2022, porque tem gastos para fazer o censo que são feitos no ano anterior. Pela conta que eu fiz, se você pegar o quanto a gente gastou para fazer o censo em 2010, que foi 1 bilhão e 100 milhões de reais, atualizar esse valor pela inflação do período e também pelo aumento do número de domicílios, o orçamento deveria ter sido de 2,8 bilhões, tá? E ele ficou em 53 milhões. Não dá para nada, né? É uma vergonha, né, que tenha acontecido isso. Pior que agora nós já estamos em maio, né, praticamente, e talvez a gente tenha perdido a chance de poder fazer a pesquisa nesse ano. E é um momento de pandemia, de mudança social, mudança econômica, nós vamos perder informação histórica. Sim, né, para todas as áreas, não só para a economia. Sim, para a educação, para a saúde, para a formulação de política social. O censo é a base de tudo isso, né? Então, por isso que eu falei em desmonte do Estado brasileiro. E como o caso do censo, tem vários outros. O caso das bolsas de pesquisa dentro do MEC, o caso da saúde, que ficou com metade do orçamento do ano passado. Agora, o governo diz que vai compensar a questão da saúde com créditos extraordinários. De fato, ele tem feito medidas provisórias de crédito extraordinário. O problema aí é outro, é que tem 20 bilhões para vacina, que vem de uma medida provisória ainda do final do ano passado, né? Esse crédito foi reaberto no começo do ano, só que você errou na gestão, você não fez os acordos que deveriam ter sido feitos para ou produzir as vacinas ou comprar de quem ofereceu na época, né? Então,
Isso é um problema gravíssimo. Agora, em outras áreas, meio ambiente, relações exteriores, e outras áreas do orçamento, a gente vai ver a mesma coisa. Veja o caso do INEP, que é o Instituto de Pesquisa na área de educação, é responsável por calcular uma série de índices que baseiam a formulação de políticas públicas e avaliação de políticas de educação. Teve um manifesto de vários ex-ministros da educação em razão dos cortes feitos no INEP. Então, o que eu falei já no dia em que foi anunciado esse orçamento desta forma, é que nós vamos ver recorrentemente na imprensa esse tipo de reclamação, e com razão. Agora, qual vai ser a reação do executivo? Ele pode bater o pé e não reverter os cortes, garantindo o teto de gastos, ou ele pode ceder. Se ele ceder às pressões, no caso do censo, tem até agora o comando do STF, que diz que tem que fazer, né? Então, ele vai ter que arranjar 3 bilhões. Agora, como ele faz com o teto de gastos? Então, veja o grau de falta de coordenação, de planejamento que nós estamos metidos. Porque o risco ou é de romper o teto, o que é romper a Constituição, e nós aprovamos uma PEC emergencial mudando regras que tem a ver com o teto há 1 mês e meio, vale lembrar. E a coisa chegou nessa situação. Ou se isso não acontecer, é o shutdown, a paralisação da máquina pública, o que também é gravíssimo. O que o governo pode fazer para escapar das duas coisas? Fabricar uma montanha de restos a pagar para o ano que vem. Então, se ele perceber que não vai ter como executar, ele vai começar a pegar um monte de emendas que estão previstas, vai empenhar, como a gente diz no jargão orçamentário, mas não vai soltar o dinheiro. Vai deixar para executar essas despesas só no ano que vem. Felipe, abordando essa questão aí, dessa relação com o executivo, o nosso aporofóbico ministro da Economia, né, ele te transformou quase em uma unanimidade nacional depois daqueles ataques abaixo da linha da cintura de uma comissão lá de uma audiência no Senado. Então, logo parlamentares, pessoal da imprensa, próprio ministro do STF veio, enfim, defender a IFE, principalmente, né, desses ataques. Por que um ministro que é considerado e tem todo um discurso extremamente fiscalista, por que ele está com birra da IFE, hein, Felipe? Porque a gente não é linha auxiliar do governo, e eles querem que a IFE provavelmente faça linha auxiliar, quer dizer, bata a palma e diga que tudo que eles fazem é bom, e não é verdade. Então, o que nós precisamos fazer é mostrar os números, mostrar a realidade. Se isso é favorável ou não ao governo, nós estamos pouquíssimo preocupados com isso. O que nós queremos é mostrar cenários que sejam bem feitos, e todo mundo está sujeito a erro, né? Porque economista faz projeção, como a gente falou logo no começo da conversa. E projeção pode acertar ou pode errar. Você tem que ter modelos bem feitos. Agora, isso você pode criticar, está fazendo mal feito ou não está. E nós sempre tivemos um diálogo muito bom. A IFE começou a funcionar na prática em dezembro de 2016, com pessoas do Executivo, do Tesouro, da Secretaria de Orçamento, e com os técnicos principalmente, né? Agora, essa reação mostra que não existe apreço do ministro ao contraditório. Em vez de ele olhar os nossos cenários, os nossos alertas, e discutir, debater, até mesmo criticar, se fosse o caso, ele prefere fazer um ataque pessoal, inclusive mostrando desconhecimento sobre a instituição, porque nós temos um mandato, os 3 diretores, então ele não pode chegar numa comissão do Senado e dizer que o Senado deveria retirar o economista que dirige a instituição, porque ele acha que a gente erra projeções, né? Agora, é só fazer o levantamento das projeções que nós fizemos, dos riscos que nós apontamos para o teto, inclusive, e olha o que está acontecendo. O teto tem um risco enorme de ser rompido em 2021, dadas, inclusive, as medidas equivocadas, vamos dizer assim, que foram tomadas, e também as omissões. Então é uma pena, porque um economista que se diz bastante antenado com tudo, que é liberal, que conhece isso e aquilo, que já leu Keynes no original, etc., etc.,
mas não sabe o que é uma instituição fiscal independente, não conhece o CBO, não conhece o OBR do Reino Unido, que é o Office for Budget Responsibility, e tantas outras que existem, né? É uma pena. Felipe, eu acho que além de ser, acho que não é só uma questão de tipo assim, vocês não estarem, a gente é contra quem não está alinhado ao governo. Acho que é mais uma questão também de comportamento democrático, né? Porque é interessante que a impressão que eu tive, particularmente, não sei o Caio, quando começou o governo, é que tipo assim, que as pessoas chegaram e pensaram assim, olha, tá tudo errado, entendeu? Isso daqui é assim que faz, é simples, é só cortar, é só tirar e tudo vai dar certo. Por exemplo, a própria criação do superministério, né? Você citou o PPA, que pertencia ao Ministério do Planejamento, né? A SOF antes era vinculada ao Ministério do Planejamento. Nessa área mais administrativa, o que você achou dessa junção no superministério? Você achou que atrapalhou? Tá correto na linha de diminuir o gasto com a máquina pública? Porque para mim, assim, com o orçamento de hoje, desse ano, me parece que não deu muito certo, não. Tem crítica que fala que o Guedes se tornou um vice-rei, assim, de várias capitanias, e é super difícil também para o cara gerenciar receita, é tudo subordinado a ele, receita, trabalho, planejamento, previdência, trabalho, planejamento, previdência. Indústria e comércio exterior. É racional isso, Felipe? Você considera racional isso, em matéria de gestão? Olha, primeiro que não se economiza um centavo ao fazer isso, né? Isso é uma coisa que se vende muito, vamos reduzir ministérios para economizar. Não economiza, isso é coisa de quem não conhece a máquina, porque você só economiza se você corta ações orçamentárias e programas. Agora, se você juntou tudo numa coisa só, mas vai ter que continuar fazendo todas aquelas ações, você não vai economizar. Por outro lado, a ideia parecia ser a seguinte: olha, vamos juntar tudo que tem a ver com economia numa pasta só. Como o Guedes é muito bom, ele vai resolver tudo e vai ser um super gerenciador de tudo isso. Não foi o que aconteceu, né? A prática está mostrando que ele prometeu, por exemplo, zerar o déficit público em um ano. Jamais alguém que conhece contas públicas falaria uma bobagem dessa, né? Por quê? Você pode pegar o economista mais fiscalista que você quiser, que fala que tem que reduzir o Estado. Ele não vai prometer jamais isso, porque é impossível. Reduzir o déficit que a gente tinha em 2018, em um único ano, baixar ele para zero. Não ia acontecer como não aconteceu. Então, faltou ali aproveitar a excelente burocracia técnica que nós temos em Brasília. O servidor público costuma ser muito demonizado, mas a verdade é que quem faz o orçamento, quem toca as políticas públicas, são servidores públicos. E nós temos muito servidor público competente e que trabalha para caramba. No Tesouro e na SOF, especificamente, que eu conheço de perto, se ele tivesse feito um comando de modo a delegar para as pessoas que conhecem do riscado e tivesse coordenado isso bem, talvez esse ministério, esse superministério tivesse funcionado. Mas, infelizmente, não é o que nós estamos vendo, né? Foi eu não diria um fracasso total, mas certamente foi um fracasso, porque o que ele conseguiu entregar até agora? A reforma da Previdência estava encaminhada pelo governo anterior. Tudo Rodrigo bem. Maia, papel fundamental, né? Rodrigo Maia teve um papel fundamental nessa matéria, né? E mesmo o Senado, com o Tasso Gereissati, né? O senador Tasso Gereissati, conseguiram fazer. Agora, tudo bem, foi no governo deles, então pode-se imputar o mérito também a eles. Mas não dá para ignorar esse histórico, um tema que já está há 25 anos sendo debatido, etc, etc. Agora, tributária. Até hoje não se sabe qual é o plano. Vira e mexe, falam de novo na CPMF. Desoneração da folha, coisas que a gente sabe que custam caro para fazer, né, no caso da desoneração da folha, e na CPMF todos os especialistas em tributário mostram que é um imposto muito ruim, né? Apesar de, quando a gente adotou, ter ajudado a aumentar bastante a arrecadação, mas hoje o contexto macroeconômico é outro. E a assessora da reforma tributária, desculpa, ela acabou de sair também, né? Está havendo uma debandada de assessores, né? A Vanessa Canado saiu, né? Ela é muito boa, aliás. Era assessora do Tostes, que é o secretário da Receita,
Parece que entrou no lugar ou vai entrar o Isaías Coelho, que também é muito bom. Mas o problema é mais em cima, né? Como eu costumo dizer. Você tem muita gente boa ali, seja da máquina ou que está sendo trazida de fora, como é o caso do Isaías Coelho e da Vanessa Canado. Mas isso não é suficiente, porque a execução das políticas públicas e a elaboração das políticas, elas necessitam de uma liderança do executivo nesse modelo de presidencialismo de coalizão que nós temos. Não pode ser aquela lógica que o ministro Paulo Guedes vive alimentando, que é o seguinte: não, fizemos o projeto, agora a bola está com o Congresso. Não, a bola está com todo mundo. Você não faz uma PEC como a PEC emergencial, que foi feita lá em 2019, e daí fala, agora o Congresso tem que se virar e aprovar isso aí. Tanto que não aprovou, só voltou a discussão da PEC emergencial agora, no início desse ano, porque o governo colocou a discussão do auxílio emergencial, que era uma coisa ultra necessária, como uma espécie de barganha para aprovar a PEC emergencial, cujo texto ficou muito ruim. Pode escrever isso que eu estou falando, não vai gerar nenhum tipo de mecanismo adicional para ajuste fiscal no ano que vem. Ano que vem nós vamos ver o aproveitamento dessa folga fiscal do teto de gastos para uma miríade de despesas. Isso vai acontecer. Pode até ser que aconteça reajuste salarial de certas categorias. Essa novela ainda vai ser bastante longa. Então, é isso que nós estamos vivendo. É um lack of leadership aí, não tem liderança. Isso, então, sem liderança, sobretudo do executivo, no modelo que nós temos, em que o presidente da República tem um papel fundamental. Veja, se pegar Itamar Franco, como é que saiu o Plano Real com o Itamar? Porque ele pôs um ministro da Fazenda que conseguiu articular um plano, convencer os senadores e os deputados e aprovar esse plano. Governo Lula fez o programa social, unificando os programas anteriores e ampliando, que é o Bolsa Família, conseguiu avançar numa parte da reforma da Previdência, que foi feita no governo dele ainda. Governo Dilma fez o FUNPRESP, que é a aposentadoria dos servidores, o novo regime. Sempre quando você tem mudanças na área econômica relevantes, elas vêm do executivo. O que nós tivemos recentemente, que foi uma exceção, foi esse papel que o Caio mencionou do Rodrigo Maia, porque especificamente ele tinha uma agenda, um apreço pela agenda econômica. Então, isso ajudou na questão da reforma da Previdência. Mas, tradicionalmente, pega todos os governos depois da Constituição de 88, os avanços que nós tivemos, sobretudo na área econômica, eles vêm da liderança do Poder Executivo. Então, é isso que está faltando, né? Acho que, enfim, já falei demais sobre isso. Felipe, então, por tudo que você está falando aí, a gente tem mais 1 ano e 7 meses de governo, e o presidente tem um potencial de reeleição grande, né? Pelo menos ainda. Você acha como que a gente faz com a ideia de ter um projeto de país? Eles vão conseguir fazer em 1 ano e 7 meses? Se tiverem mais 4 anos, vão conseguir fazer em 4 anos? Ou não dá para saber e vai ter que todo mundo jogar, como você falou? Como que faz? Pergunta Acho que o resumo da pergunta da Lívia é o seguinte, até fazendo uma paráfrase lá com o BBB. O Brasil está lascado? Olha, ninguém vai... eu acho que o governo não vai conseguir daqui até o fim do mandato, né, mudar muito esse cenário que nós estamos vendo. Porque o Guedes, ele tinha certas diretrizes, né? Então ele manifestava, tem que ter, ele falava frases como tem que tirar o Estado do cangote do brasileiro, tem que aumentar a descentralização de recursos, tem que dar mais poder para o Congresso no orçamento. Ele tinha teses que ele defendia. Mas isso não é um projeto, né, de governo. Projeto de governo, você tem que saber, olha, o que nós vamos fazer, qual legislação que a gente tem que mudar. O inciso do artigo tal da Constituição é coisa para quem entende do riscado. Então, você tinha que ter formulado esse plano antes de ganhar a eleição e depois aprimorar isso, chamar as pessoas de dentro da máquina pública para executar. Estou dizendo o seguinte, sem entrar no mérito se é certo ou errado, mas se você tem um plano e quer executar, é assim que tem que ser feito.
tem que chamar os servidores que já passaram por vários governos e sabem como aquilo funciona. Agora, imaginar que daqui até o fim de 2022 nós vamos ter uma mudança nesse cenário, eu não vejo isso. Sobre esse aspecto, acho que vai continuar tudo como está e nós não vamos ver grandes mudanças em termos de reformas ou projetos importantes sendo aprovados. Já se fala agora no fatiamento da reforma tributária. Eu quero saber quais são as fatias, né? E qual que vai ser a primeira fatia, inclusive. Mas sou pessimista quanto a isso. Ainda mais nesse contexto em que agora as atenções estão todas voltadas para a CPI da Covid, né? Que é o grande fato político, e as pessoas querem saber se vai haver responsabilização, que tipo de informações o TCU descobriu e que vai eventualmente subsidiar a atividade da CPI. E o principal, nós temos que resolver a questão da vacinação. Eu acho um absurdo que ainda se precise falar isso, né? Nós estamos com um percentual ínfimo das pessoas vacinadas com as 2 doses, e a gente sabe que vacinar só com a primeira dose não é suficiente, né? O vírus continua se espalhando. Então, é para isso que as atenções tinham que estar voltadas agora, e o governo devia estar trabalhando diuturnamente para resolver esse problema. E não fantasiando coisas que não vão acontecer, esses discursos que no começo até pegavam bem para uma certa ala do mercado financeiro, né? De tirar o Estado, de fazer isso e aquilo, mas chega uma hora que as pessoas querem ver concretude, né? Como cidadão, como é que você está pensando aí para 2022? Você acha que vai haver a possibilidade de algum projeto racional que entenda essa questão das contas, e gente que entende do riscado, ou vai ser esse improviso recente que vai acontecer? Acho que depende muito. O que ficou claro com essa eleição de 2018 e o governo que nós temos aí é que não dá para brincar com a política. Nós precisamos de políticos profissionais. Política é uma coisa séria. Ela depende, naquela definição do Bresser, da burocracia estatal técnica, junto com a política. E a atividade política é a transformação do Estado, é a transformação constante do Estado que se dá por essa atividade política, de maneira democrática. E isso tem custo. Você não faz isso num estalar de dedos. Você não manda fazer como numa empresa e espera no dia seguinte colher o resultado e punir se não houver o resultado que você queria. Você tem que negociar. Você tem que tratar os parlamentares com respeito, saber que eles também têm os seus objetivos, as suas demandas, e é um poder da República, o legislativo, que tem uma função fundamental, não só de fiscalizar, mas de realizar também os seus projetos, de contribuir, etc. Então, é isso que está faltando. Se 2022 vai surgir, se em 2022 vai surgir ou não alguém capaz de ter um projeto de país para a partir de 2023, eu acho que é cedo ainda para dizer. Mas as alternativas estão surgindo, né? E você vê que as forças políticas estão se movimentando. O próprio governo está reagindo à entrada, por exemplo, do ex-presidente Lula no cenário. Você tem aí, acho isso positivo sobre esse aspecto, porque faz o governo se movimentar. Você vê a questão da crítica à lentidão na vacinação, logo em seguida o governo reagiu, a questão das máscaras. Então, a política está acontecendo, né? Agora, eu não vejo ainda como que ela vai se organizar e quais vão ser as principais forças. Obviamente que o governador de São Paulo é um candidato natural, sempre foi, né? Tem que ver se ele vai conseguir construir o arco de alianças necessário para adentrar nos outros estados, nas outras regiões, sobretudo no Nordeste. Você tem o governador do Rio Grande do Sul, tem o próprio PT, que eu já mencionei, tem o Ciro Gomes e outros, né? Então, temos que esperar um pouco. Acho que não dá ainda para saber se a eleição de 2022 vai gerar um resultado diferente do que nós temos aí. Tá certo. Caio, vamos chamar o Felipe para o nosso desafio? Agora é o momento Jânio Quadros. Felipe, seguinte, o Momento Jânio Quadros é o quadro fixo do nosso programa. Como você bem sabe, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão, certo? Qual que é a proposta?
eu quero que você se imagine, Felipe, hoje, abril de 2021, como presidente do Brasil. E que você escolha uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um pedido, pode ser uma contratação, uma oferta de cargo, pode ser o que você quiser. E, claro, você tem que compartilhar tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhete com a gente. Isso. Todos os convidados que vêm aqui, eles se transformam em presidente por alguns minutos, deixam lá o seu recado, a gente compila esses recados e deixa no nosso mural, que a gente vai publicar aí em breve. Estamos prometendo há 3 meses, mas vai sair logo. Mas vai ficar pronto. Vai ficar pronto lá, todo mundo com o seu momento Jânio. Olha, eu mandaria um bilhetinho, pensando aqui, para o padre Júlio Lancelotti. Falaria o seguinte para ele: traga aqui para o governo as suas ideias de como a gente pode reduzir a pobreza, potencializando aquilo que você está fazendo na cidade de São Paulo. Excelente. Muito bom. Improvisei aqui, mas foi o que veio excelente. Do coração. Olha só, fantástico. Adorei. Te agradeço em nome de toda a equipe. Economia é um assunto árduo, principalmente para a gente que não é da área, mas assim, tá mais importante do que nunca, né? A gente não pode evitar o debate tem que ser claro, tem que ser transparente, como as contas, né? Não só as contas têm que ser transparentes, né? Os objetivos têm que ser transparentes também. E eu gostei muito de uma frase que você falou durante o programa, que você falou assim: a bola tem que estar no pé de todo mundo, né? Então, eu espero que quem for pensar o projeto para o próximo Brasil, que lembre que essa bola tem que estar no pé de todo mundo, no pé do filho do porteiro, no pé do filho do desembargador, no pé do filho, de todo filho do Brasil, tá bom? Muito obrigada, um beijo, adorei. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês, viu? Parabéns. Gente, muito bom, adorei também. Como no começo, né? A economia é fundamental para dar felicidade coletiva, né? Porque é ela que vai gerar emprego, que vai dar autoestima para as pessoas e que vai possibilitar sonhos. Então, a gente entender disso é fundamental. Eu fui num congresso há alguns anos, quem foi o palestrante foi o filósofo e economista Eduardo Gianetti. Foi na época do período da Dilma, aquela crise e tal, mas ele dizia na época que a gente estava viciado no debate econômico e que, enfim, o projeto deles era um pouco controlar essas coisas para que a gente não ficasse escravizado dessas coisas muito técnicas. Mas eu discordo e hoje a gente está provando que é o contrário. A gente tem que apreender esse debate, porque isso vai até possibilitar melhores discussões políticas e de destinos de Brasil. Então é isso. Muito obrigado, Felipe. Muito bom. Eu quero que vocês continuem nos acompanhando aí nas redes sociais. A gente está no Instagram e no Twitter, Política ao 2, e em todas as plataformas de streaming, Política ao Quadrado, e também estamos no YouTube com cortes, tá muito legal. Subscreva lá no nosso canal. É isso, um grande abraço. Beijo, gente. O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se/política ao 2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Produção, Germano Neto. Eu.